Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Podcastu. Eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host do Podcastu. E hoje eu estou aqui com um empresário um pouco diferente, um pouco peculiar, que eu venho trazendo empresários aqui, mas de ramos mais tradicionais. Sim. E agora estou trazendo o Fernando Paciello. Fernando Paciello é um empresário que mora aqui no município, mas tem seus negócios um pouco espalhados aí pelo estado. Conta pra gente, Fernando, um pouquinho da tua história de vida pra gente te conhecer um pouquinho mais, cara. Pra gente Ô, começar por isso aí. primeiramente, obrigado pelo convite. Eu vou te falar que até me surpreendeu quando você Aham. entrou em contato Te comigo, surpreendeu pelo quê? Pela gente ter te chamado ou pela gente ter te achado? ter me Ter te achado achado. e ter me chamado. Como eu já comentei com você, meus Aham. negócios não são muito aqui. Cachoeira é o local que eu escolhi para morar e tudo mais. Mas tem um pouquinho de história nisso daí. E eu gosto sempre de dizer que a minha história realmente começa com cachoeiras, né? Devido à parte de esporte, que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre pratiquei muitos esportes e o que eu mais gostava era justamente a parte de montanhismo e a parte de escalada e rapel, onde eu iniciei aqui em Cachoeira. E a partir disso daí tinha um grupo na época chamado Gemonte, onde Gemonte, legal. nós fomos, onde eu fiz parte, e o pessoal se reunia justamente para procurar novas cachoeiras, para poder fazer rapel, para poder fazer trilhas, e dali veio me despertando toda essa parte da altura e da parte de trabalho. Legal. E um belo dia eu descubro que isso é uma profissão. Eu tinha em torno mais ou menos de 19 para 20 anos, já tinha feito umas duas faculdades, não tinha me identificado. Uhum. Comecei logo que eu saí do segundo grau, fui fazer relações internacionais por influência do meu pai e por gostar dessa área um pouco diferente onde ele atuava. Só que não me identifiquei. Entendi. Ele é da E área de RI? oi? Ele é da área de relações Sim, meu internacionais? pai é Conta da pra área mim. comercial. Então, ele Ah, trabalhou com bacana. comércio internacional e trabalhou com importação e exportação durante algum tempo. E eu, pequeno, sempre observava e foi algo que foi despertando. E ele sempre incentivou, sempre fez eu participar das reuniões, foi sempre participar de ligações. E daí eu falei, vou tentar fazer essa área aí, que é uma área bem dinâmica. Sempre Uhum. fui uma pessoa bem imperativa, bem comunicativa. E não me identifiquei devido às oportunidades que o mercado apresentava na época. Depois mudei totalmente, fui fazer história. Gostava Caraca. muito de parte de história, geografia e tinha vontade aí de dar aula, desse contato com o aluno e que me fez muito, que foi muito importante porque logo um tempo depois eu vim a ser instrutor da área que me fez me tornar referência e que fez eu abrir as minhas empresas, que é justamente a parte de altura, né? Eu descobri que o, a parte de rapel, escalada, tinha uma profissão chamado alpinista industrial. E aí eu fui buscar essa certificação e esse treinamento. A partir desse treinamento, com 19 para 20 anos, eu comecei a trabalhar embarcado. Ah, legal. E aí saí de Cachoeiras, fui trabalhar embarcado e comecei a minha carreira como escalador e como inspetor de solda, que era uma qualificação que necessitava ter uma profissão ou escalador. E aí eu passei 10 anos trabalhando embarcado, trabalhei em diversas empresas nacionais e internacionais, aprendi muito, foi uma experiência fundamental na minha vida, devido eu me relacionar com pessoas do mundo inteiro e com diferentes culturas. Ali eu Nossa. aprendi a ter compromisso com o horário, que é uma das coisas que mais me cobro hoje em dia, que eu fico nervoso com Aham. isso. Aprendi a fazer sempre o melhor serviço possível. Aprendi que a gente, como brasileiro, precisa correr muito atrás, Sim. porque muitas vezes em outros países nós não temos o mesmo valor do que outras pessoas.
e dali eu busquei toda a minha qualificação, toda a minha carreira e me construí como profissional, trabalhando aí mais de 10 anos nessa área. Pô, é maneiro, cara. E como que foi pra você pensar na tua primeira empresa, no teu primeiro negócio? Que você falou que isso te trouxe pro mercado, né, essa questão do alpinismo, mas como que você pensou agora já estou num ponto profissional de abrir o meu negócio, de ser um empreendedor, ser um empresário? Como é que foi essa virada de chave, assim? Então, essa virada de chave foi meio dolorosa, porque eu sofri um acidente, Caramba. sofri um acidente de moto voltando Uhum. para Cachoeira. Nessa época eu já não trabalhava mais embarcado, eu trabalhava em um centro de treinamento onde eu era coordenador em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E Caraca. aí eu ia e voltava todo dia de moto, mas Caraca. usando Chão. todos os EPIs, todos os equipamentos de segurança. E, infelizmente, devido uma inconsequência de um motorista, eu sofri um acidente, bati de frente com um carro. E Caramba. dali eu quebrei a bacia em 3 lugares, quebrei o pulso e sofri diversas cirurgias e fiquei mais de 30 dias no hospital me recuperando. Só que, devido a esse acidente, eu perdi o nervo ciático e um dos meus pés não funcionava mais. Caraca. E aí eu, que era um profissional que dependia Você sim. 100% do meu corpo, do dia para a noite, não tinha mais a minha principal ferramenta, que era eu. O ativo número E um, né? daí, eu em casa, eu sempre tive uma vertente de empreender, mas não por necessidade, por ter vontade. Mas depois do meu acidente, eu tive que realmente me repensar na profissão e pensar o que eu ia fazer da minha vida. Uhum. Sendo casado com 2 filhas, e dali eu falei, cara, vou ter que montar o que eu vou fazer. Eu tenho conhecimento dessa área, sou técnico de segurança, engenheiro, dentro dessa área conheço um monte de gente. Vou começar a vender os equipamentos que para as empresas que eu conheço. Elas já me Entendi. pediam indicação dos equipamentos, já Uhum. me perguntava qual era a melhor técnica, pedia para eu fazer um documento ou outro. Eu falei, bom, vou começar a fazer isso. E aí, dali, eu montei a minha primeira empresa, que foi a plataforma EPI. A Entendi. plataforma EPI era uma loja de EPI, né, como o nome diz, equipamento de proteção individual, onde eu vendia cinto, capacete, bota, específico para as pessoas que eu já conhecia do mercado e fui formando outros clientes. Uhum. Por Cachoeira não ter uma indústria muito forte e muitos clientes, eu escolhi montar em Itaboraí, por ser um Entendi. local próximo Uhum. e por ter uma logística boa para todo o estado do Rio também, entendeu? Que Itaboraí hoje ela fica bem dinâmico para você ir tanto para a região dos Lagos, Grande Rio, Baixada, e iniciamos as operações. Eu, juntamente com meu irmão, que foi na época meus braços e minhas pernas, eu de cadeira de roda, eu não te expliquei. No meu processo de recuperação, eu passei 6 meses de cadeira de roda, logo depois de voltar do hospital. Caramba. E depois disso, eu passei para muleta e para o andador, onde eu fiquei mais 2 anos usando muleta e andador. E passei por Caraca. 6 cirurgias para poder conseguir ter um mínimo de movimento possível nos meus pés e nas minhas mãos. Nessa época que eu montei a loja, eu ainda estava de muleta, então muitas vezes por trabalho de carregar caixa, levar para o cliente, fazer isso, eu, Entendi. graças a Deus, tive o meu irmão como apoio Que bacana. para poder me ajudar e iniciar essas atividades. E sempre, devido conhecer muitas pessoas e já ter participado do mercado por muitos anos, eu vislumbrei que aquele dali era só uma parte
dos serviços que eu poderia oferecer. Uhum. Poxa, eu ofereço o EPI, mas o cara que usa o EPI, ele precisa ter o treinamento, né? Sim. E além do treinamento, ele precisa ter o quê? Muitas das vezes a empresa não quer comprar o EPI nem o treinamento. Ela quer o profissional para realizar a atividade. E daí que eu montei os outros braços, vinha montando os outros braços das minhas empresas, onde que foi a plataforma paralela, com a parte de serviços, e a plataforma treinamentos. Inicialmente, nós conseguimos a parte de serviços, onde iniciamos atividades de construção civil, construção de muro, a fazer portão, conseguimos uma limpeza de prédio no Rio de Janeiro, onde dali a gente conseguiu uma outra limpeza, e aí fomos estruturando a empresa, fomos aumentando o nosso leque de clientes. Eu, por ter trabalhado em muitas empresas grandes do mercado, eu sabia que um diferencial nosso seria justamente a parte de certificação e de procedimentos e documentos. Então, rapidamente, eu tentei tirar uma ISO 9001, uma certificação bem diferenciada para as empresas e ter os profissionais com os melhores equipamentos, ter os documentos necessários de segurança, plano de resgate, análise de risco, documentações legais da empresa, seguros. E dessa maneira, mesmo sendo muito pequeno, nós conseguimos iniciar a prestação de serviço para algumas grandes empresas, como elas, Grupo Eco Rodovias, a Ponte Rio-Niterói, que hoje nós somos um parceiro em todo o Brasil para fazer instalação de linhas de vida. Nós que fizemos toda a reforma de todos os pórticos da Ponte Rio-Niterói, trocando todas as linhas de vidas deles. Parceiros como Gerdau, parceiros como esse ano a gente conseguiu entrar na Gaslub, né, antiga Comperge, sendo a primeira empresa de alpinismo da região a entrar lá novamente após um acidente gravíssimo onde uma pessoa morreu em altura. Então, após uma sabatina com a Petrobras e com as outras, com a empresa prestadora de serviço, nós conseguimos toda a aprovação legal. E daí abriu um leque muito grande de atividades lá dentro. Entendi. Você me relatou nomes de empresas gigantes. E parece que você já está há um bom tempo no mercado. Quanto tempo que você já está com a plataforma? Quanto tempo começou? Então, hoje o chamado Grupo Plataforma, que é a constituição de todas as empresas que fazem parte do grupo, hoje nós temos 5 anos de atividade. 5 anos, desde a primeira de EPI. Desde a EPI. Pô, uma empresa recente. Então, uma empresa bem nova. Uma empresa recente. Você colocaria no teu negócio ou de característica para conseguir crescer rápido e trabalhar com nomes grandes, com empresas tão gigantescas como a Gerdau? Então, hoje eu acho que o nosso maior diferencial é a solução para o cliente. Hoje o cliente ele não procura uma empresa que faça muro, ele não procura uma empresa que faça um telhado, ele quer uma solução para ele. Então, você tem que ser dinâmico, ter uma boa prestação de serviço e levar a solução completa, no âmbito completo para ele. Então, e é dali que vem as melhores oportunidades. Quando um cliente me liga falando, poxa, Fernando, me indicaram você, eu não sei mais com quem falar, eu preciso resolver isso daqui, porque senão as operações não vão fazer. É daí que a gente consegue criar uma relação de amizade com esse cliente, e sempre que ele pensar em um problema, ele vai pensar na gente como uma solução, entendeu? Nós começamos com soluções pequenas e dali foram aumentando o vínculo com o cliente e foi levando as soluções. Foi o caso da Ecopoint. A Ecopoint precisava fazer a inspeção de todos os pórticos dele, só que ele não achava nenhuma empresa com toda a documentação e que tivesse o conhecimento e que também, além de fazer a inspeção, realizasse o serviço.
Entendi. E foi daí dessa pequena brecha que nós viramos hoje parceiro do grupo Eco Rodovias, Entendi. entendeu? Pela completude de ponta a ponta do que vocês conseguiram entregar. Exatamente, exatamente. Entendi. E qual que é o tamanho de vocês a nível de colaboradores, assim? Como que você Hoje o nosso consideraria? grupo ele conta hoje com uma margem mais ou menos de 35 colaboradores direto Uhum. e mais em torno de uns 50 intermitentes, colaboradores intermitentes. O Entendi. intermitente é um método de contratação mais recente que o governo permitiu, onde, como nós temos profissionais de diversas áreas, muitas das vezes tem um caldeireiro, soldador, eletricista, engenheiro e inspetor de equipamentos, nós não temos trabalho para eles todos os dias. Uhum. Mas do nada um cliente liga e me fala: olha, Fernando, eu preciso daqui a 2 dias de um profissional tal. Então o intermitente nos permite ter um leque maior de profissionais Uhum. já preparados dentro da empresa, já contratados, mas que a gente só paga quando ele executa a atividade. Entendi. Entendeu? Entendi. E nessa questão de treinamento que você falou, como que vocês fazem hoje para você garantir o treinamento da pessoa? Então, esse vem o terceiro pilar do nosso tripé de operações, Uhum. que é a parte de EPI, a parte de serviços e a parte de treinamentos. Hoje nós temos um centro de treinamento localizado em Itaboraí, onde nós qualificamos os nossos próprios profissionais. E qualificamos tanto para nós como para todas as empresas do Brasil e até internacionalmente, devido às nossas certificações. Hoje nós temos certificação para cursos de acesso por corda, para cursos de pintor, para cursos de solda, caldeireiro, cursos de NRs, cursos técnicos e cursos de salvatais, que é o curso de sobrevivência em alto mar, que nós também damos lá. Então, chega um profissional cru lá, uma pessoa que nunca viu nenhum tipo de atividade, tanto offshore, onshore, que é em terra, e ele sai pronto. Ele sai tanto pronto para trabalhar em altura, tanto pronto para trabalhar com elétrica, pronto para trabalhar com solda. Então, nós preparamos esse profissional e deixamos ele 100% ativo para o mercado. Pô, bacana, cara. E você tem um leque grande, né, de negócios. E assim, dentro do mercado, esse setor de vocês, como que vocês se encaixam? Se já são grandes, se são pequenos, como que o mercado vê vocês e como que vocês veem o mercado nesse ponto? Eu acho que é muito difícil você falar como as outras pessoas te veem. Uhum. Porém, eu sempre me vejo como um pequeno que presta um bom serviço para o grande. Entendi. Nós nos comparamos muito à formiga. A Aham. gente é um monte de formiguinha junto ali que faz um Uhum. trabalho de muitas mãos para poder prestar serviço para a colmeia ali, que é a empresa grande, entendeu? Entendi. Então, eu me vejo muito assim, entende? Entendi. Na parte de treinamentos, nosso centro de treinamento tem hoje 2 anos e meio de atividade. Uhum. Não, desculpa, 3 anos e meio de atividade. Nesses 3 anos e meio, nós já conseguimos certificações, tanto nacionais como internacionais, o que nos bota em um leque de empresas de treinamento muito pequeno. Então, Uhum. hoje, dentro da área de treinamento, a gente sabe que a gente briga com os grandes, e nós somos grandes, entende? Uhum. Mas na parte de serviço, a gente sabe que é uma formiguinha Aham. lutando com as empresas muito, muito grandes no mercado, que é essa Entendi. parte de serviço. Entendi. E mudando um pouquinho de ramo, assim, como que é o comercial de vocês para essa venda de prestação de serviço? Então, Como que você fecha negócio com uma Gerdau da vida? muitas das vezes, isso é uma prática que nós estamos tentando mudar, tá? É por Aham. indicação. Muitas das vezes é uma pessoa que fez o Entendi. treinamento com a gente, ou Que um tá lá dentro? engenheiro amigo nosso que está lá dentro que fala: Fernando, precisamos resolver esse problema aqui. E aí a gente vai, se apresenta, mostra a empresa, mostra o portfólio, mostra outros serviços e consegue fechar, entendeu? Então hoje 90% do nosso negócio é por indicação, Entendi. que eu vejo como algo muito fundamental para quem quer empreender,
hoje é muito normal você ver pessoas muito novas. Ah, não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. Mas até para você fazer isso, eu vejo que é muito importante você trabalhar para outras pessoas, você aprender. Porque nesses 10 anos eu fui colecionando Uhum. problemas que eu via nas empresas e que eu sempre falava e deixava anotado e falava, na minha empresa eu vou tentar fazer diferente. Aham. Não vou te garantir que eu consegui fazer tudo diferente, Tudo. Sim. porque você está do outro lado do jogo, é muito difícil. Você empreender, ter funcionário, é muito difícil. Porém, muitas lições eu já ultrapassei por ter vivido trabalhando para outras empresas e para outras pessoas, entende? Entendi. Então, até para quem quer empreender, eu vejo que é fundamental você ter um tempo para criar couro, para poder você criar know-how, criar experiência, e aí sim você não tá tanto com a cara na parede empreendendo, porque Entendi. quando você está empreendendo com seu dinheiro, sabendo que aquilo é o que vai sustentar a sua família e que não pode dar errado, é uma responsabilidade muito grande, É muito uma grande. resposta gigante mesmo. E falando assim, falando de dificuldade de empreender, qual que é a maior dificuldade que você vê como empreendedor, como empresário hoje? Crédito, Crédito. crédito. Pô, mas já há 5 anos e há tanto tempo trabalhando, você ainda acha isso complexo? Mas Para novos calma aí, negócios. é complexo pra você o tamanho do que você quer solicitar de crédito ou a logística que é complexa? Onde que Então, tá a dificuldade? qual é a minha visão? Aham, Eu te falei de 3 empresas minhas, sim, mas quando eu comecei uma, que eu tinha vontade de montar outra, eu tive que ser minha própria incubadora. entendi. Então, Ah, entendi. hoje, o grupo, hoje eu tenho 3 empresas principais, mas eu tenho mais 3 startups, que eu chamo de startup, que são empresas, membros do grupo, mas Uhum, que ainda não se pagam sozinha, mas que eu entendi. invisto nela com o dinheiro das outras empresas. Aham, Entendeu? sim. Então, quando eu digo de crédito, mesmo você tendo uma folha Uhum, boa, você tendo recebimentos bons, é muito difícil você conseguir crédito para inovar, para novos negócios, uhum, crédito para você conseguir respirar sem que aquilo te afete diretamente no outro mês. Porque você pegar dinheiro emprestado no banco, hoje, uhum, no mês seguinte já está lá um juros absurdo e a já, fatura já chegando. sim. É, E pega 15, paga 30, começa a pagar mês que exatamente, vem. exatamente. E aí, quando você quer montar um novo negócio, que às vezes demora a maturar, Demora. É, normalmente demora, né? normalmente demora. O teu primeiro negócio demorou quanto tempo pra maturar? O de API? Você tem uma Então, ideia, o mais ou de menos? EPI, como eu já tinha um conhecimento do mercado e já tinha alguns clientes ativos, eu te digo que ele teve uma curva de equilíbrio já no primeiro ano de existência. Hum, Curva de equilíbrio. Aham. Porém, os valores de reinvestimento na parte de compra de produtos em estoque são muito altos. Então, Uhum. devido você ter o produto em estoque e precisar sempre ter mais produtos, você tem que ter sempre um capital muito maior Uhum. do que está entrando. Você sempre está saindo muito mais do que está entrando, Uhum. entendeu? Entendi. Então, um dos motivos de eu, de, de eu ver a necessidade de ter outras empresas foi justamente isso, para tentar um equilíbrio. Porque a prestação de serviço, você fecha um negócio e Uhum. após fechar o negócio, você tem uma entrada ou Sim. você executa e já recebe. Uhum. Então, você só cria despesa se você tiver negócios a fazer, Sim. diferente de uma loja, que Uhum. olha, as pessoas que são guerreiras, que têm loja, que têm estoque, tudo mais, nossa, é um vitorioso, é um guerreiro Eu vejo. Eu tenho que cliente que tem 400, 500, 600 mil estoque aqui numa lojinha em Cachoeiras. Eu falo, caraca, cara, como assim? como assim? Na minha visão, como empreendedor, eu falo, cara, isso parece uma loucura, é quase É, um tiro é, no pé, é isso aí. entendeu? E corre pra
amarrar esse Isso tiro aí, aí. isso Então, aí, isso aí. é uma loucura. Então, quando eu falo de crédito, é mais nesse sentido, de você querer dar asas a seu negócio, querer extrapolar, querer chegar em um outro nível, dar o próximo passo, e você não conseguiu crédito para isso, entendeu? Entendi. Então, ou você ter que se privar de ter o lucro da tua empresa para você reinvestir no seu próprio negócio 100% Sim. para poder criar novos negócios. Que é o ponto que você considera que está hoje, né? De algumas empresas serem incubadoras de outras. Exatamente. Eu comecei Entendi. uma investiu na outra e a outra já investiu na outra. E hoje a gente tem a plataforma Adventure, que é uma empresa de locação de brinquedos radicais, onde nós montamos tirolesa, muro de escalada, big jumping, que é aquele pula-pula com elástico gigante. Sim. Aí nós montamos tanto para prefeituras, montamos para festas particulares, montamos em exposições, que é uma vertente da empresa. Entendi. E a plataforma Solares, que é também uma vertente para limpeza de placa solar. Porque muitas das vezes nós vemos muitas empresas focadas em fazer instalação de placa solar. Sim. Só que a maior perca de energia que tem das placas solares é devido à sujeira. Então o certo é a cada 6 meses você realizar uma limpeza na placa solar. E você não encontra mão de obra para isso. Existe um tipo de limpeza que impede a produção de quase 100% da placa solar. Um tipo de sujeira, porque é energia contínua, então a gente tem a placa ali num desenvolvimento que alguns pedaços, se forem tapados por completo por uma folha um pouquinho grande, já corta toda a produtividade daquela placa. Eu tenho um case muito legal. Há 2 meses atrás, nós voltamos do Tocantins. Nós limpamos todas as placas solares do grupo Eco Rodovias, das praças de pedágio, que é toda praça de pedágio, hoje você vê a placa solar em cima, né? Sim. Então, daqui até o Tocantins, nós limpamos todas as placas solares de todas as praças de pedágio. E teve praça de pedágio que 100% da placa solar estava marrom, porque o tipo de chão, de solo lá, que não produzia mais energia. A produção era tipo 70% abaixo do que era para produzir. Cara. E da noite pro dia, devido à limpeza, volta a 100% a produção, entendeu? Então, a gente sempre faz um antes e um depois com isso daí pro cliente, e o cliente fica assim, nossa, eu não sabia que era isso. O cara não percebe, porque normalmente vai decaindo aos poucos, né, a produção. Acaba passando desapercebido mês a mês. E em que momento que você se daria como satisfeito dentro dos seus negócios? Aonde você quer chegar? Eu acho que satisfeito eu nunca vou estar, porque eu sou muito inquieto. Mas eu quero chegar até o ponto de equilíbrio onde eu seja o consultor das minhas próprias empresas, onde cada uma tenha sua gerência, onde cada uma tenha sua área comercial, sua área de marketing, que é fundamental, hoje tudo gira em torno do marketing, e que eu só entre como um consultor para apontar o ponto de vista de um externo. Entendi. Porque muitas das vezes, quando você está com um zoom na operação, vivendo a sua operação, você não consegue ver os detalhes, você não consegue ver onde você está errando. Sim. E muitas das vezes você erra, ou é criticado, ou acerta por instinto. Mas quando você sai da operação e passa para a parte de liderança, para a parte de coordenação, e você tira o zoom da operação, você consegue ver os gargalos, você consegue ver onde o pessoal está errando. Sim. E todo aquele sistema funciona como uma engrenagem, entendeu? Entendi. Então eu vejo que eu me daria como satisfeito quando eu conseguisse sair das operações, sair da parte operacional e ficar mais na parte gerencial e de diretoria das empresas. Entendi. Pô, bacana. É um ponto de muita satisfação mesmo, que você... É como deixar um filho independente. Ao mesmo tempo disso, o mercado hoje nos obriga muito
a ser a cara do nosso negócio. Sim. Todo negócio tem que ter a cara de alguém, você tem que ser o cara que puxa, você tem que ser o líder, não pode mais ser o chefe, você tem que Sim. estar ali na ponta. Mas esse ano foi um ano que me sugou muito. Uhum. E é muito bonito quando você vê aquele monte de coach falando um monte de coisa na internet. Até brinco, tome banho frio, né? Isso. Bristol, fazer falar todas as palavras em inglês, entende? Mas até você chegar em um ponto desse, você perde muita noite de sono, Uhum. você deixa muito a família à margem. Eu tenho filhas de 8 anos que muitas das vezes eu chego à noite, eu não consigo brincar com elas, não consigo dar a atenção que elas merecem. Esposa não consegue dar atenção, entendeu? E se você não tiver pessoas, alicerces ali em volta de você, é muito difícil. E que compreendam o momento que você vive, é muito difícil. É muito difícil. Imagina. Você é pai de quantas? Sou pai de duas meninas, Maria Fernanda e Maria Laura, são gêmeas. Gêmeas? Pô, legal. Pô, bem legal. Mas Eu elas acho gêmeos, gostam, acho elas sempre já... uma gracinha, acho sempre engraçado quando tem filhos gêmeos. Pessoas. E é muito legal que são pessoas que saem da mesma barriga no mesmo momento, mas são seres totalmente diferentes. E igual em uma Todas as gêmeas que eu empresa... conheço são pô, além de serem unha e carne, né? Tipo assim, unidas uma daria vida pela outra, normalmente. O estilo, personalidade, o jeito são sempre muito, diferentes. Eu tenho muito. duas amigas, duas não, quatro amigas, né, na verdade, que são gêmeas também. E, cara, é muito bacana. É uma clone da outra, igualzinho, univitelinos, tipo, você fala, cara, igualzinho, de cara, mas você abriu a boca, começou a conversar, começou a falar personalidade totalmente... Mas o mais engraçado é que, igual em uma empresa, onde você tem que, dentro de um setor, você tem que saber lidar com cada um de maneira individual. Com as meninas são a mesma coisa, você tem que saber lidar de maneira individual, com as emoções, com o jeito de cada uma de lidar com as coisas. Sim. Então, é bem... Eu não sei como é que é só ter um filho, né? Porque eu tive logo gêmeos, então é maravilhoso para mim, eu sou muito feliz. Pô, eu acho criança um negócio incrível. Eu tenho maior vontade de ter filho também um dia. Vai chegar a hora. Vai chegar. Não sem pressa, vai chegar. sem pressa não, também. É isso aí. Mas, e assim, em questão da empresa, assim, para chegar na meta que você quer, como que você tem feito a gestão da tua equipe hoje? Como que você se visualiza dentro do negócio? Como eu te falei, eu tenho 5 anos de empresa. Nesses 5 anos, nós sempre crescemos muito desses 5 anos. Porém, os 2 últimos anos têm sido muito desafiadores para nós. Porque nós conseguimos contratos maiores, porém a empresa continua sendo pequena, né? Então, nós tivemos que inchar muito a empresa, com mais funcionários, com uma pessoa acumulando mais funções, contratando muito rapidamente algumas pessoas. E esse processo de inchar não é crescer. Hoje, eu estou justamente em um momento onde eu estou tentando desinchar para alinhar a empresa e crescer de maneira consistente. Entendi. É muito difícil você conseguir, do dia para a noite, mudar uma cultura, você mudar o pensamento das pessoas. Eu sempre fiz dessa maneira. Até agora funcionava assim. Mas, se nós queremos crescer, daqui para frente tem que ser diferente. E aí eu tentei processos de consultoria, tentei contratar pessoas para serem gerentes ou para já entrarem em um cargo administrativo. Então, com esse assunto, a gente entra em numa outra vertente que é muito difícil, que é a parte humana. Você lidar com pessoas, com sentimentos, com vontades, com pensamentos das pessoas é muito difícil. E mais difícil ainda é que hoje a pessoa pensa de um jeito.
Daqui a 6 meses, as vontades delas já são diferentes. Então, você encontrar pessoas que acreditem no seu sonho e que queiram sonhar com você e que queiram construir com você é o maior desafio. É um grande desafio. Toda empresa é feita de pessoas. Sim. Eu agradeço a todo mundo que passou pela empresa comigo e que me ajudou a fazer ela crescer e que me ajuda a fazer ela crescer. Mas existem pessoas que vão te ajudar até um determinado momento. Em um outro momento, você vai ter que ter um outro tipo de profissional. Só que, ao mesmo tempo disso, é muito difícil você encontrar esses profissionais na nossa região e que aceitam ir para uma empresa pequena. Porque uma empresa pequena, às vezes, não consegue ter um salário de uma companhia, já uma multinacional, algo do tipo. Então, você encontrar pessoas que acreditem no seu processo, que acreditem no seu sonho, que queiram primeiro construir junto, para depois receber lá na frente, é bem complexo, é bem difícil, é bem difícil. E eu te falo, sempre tem vaga no mercado. Para pessoas que querem trabalhar, nossa, que mais tem oportunidade de trabalho. Concordo. É muito difícil encontrar profissional hoje. Você contratar hoje é um dos maiores gargalos que você tem. Eu vejo, dentro do meu próprio negócio também vejo essa dificuldade. Estou até com um consultor, um contador me auxiliando nesse processo de criação de um processo de contratação eficiente dentro do meu modelo de negócio, porque é bem complicado mesmo. E, assim, como que você descreveria que seria um crescimento saudável para uma empresa? O que deveria estar acontecendo para você ver que está saudável? Tem algum fator que você conseguiria encontrar? Sim, que as empresas de serviços fossem mais respeitadas pelas empresas que contratam o serviço. Porque para uma empresa pequena, você não receber ou ter uma PO ou uma nota em aberto, faz você quebrar. Porque você não tem o gás ou o fluxo que uma empresa multinacional tem para poder suportar 60, 90, 120 dias sem receber. Sim. Só que hoje as empresas grandes, elas usam a empresa pequena para fazer o seu fluxo de caixa. Sim. Então, muitas vezes, você faz o serviço e você entra com todo o material e demora 120 dias para receber aquele serviço. Sim. Então, você suportar 4 meses, funcionário, impostos, que é um seu sócio, seu sócio majoritário no Brasil, aqui entendeu? E todos os outros adendos do negócio é muito difícil, difícil. Assim, eu já tô chegando aqui nas últimas perguntas que eu já imaginei. E uma coisa que eu sempre penso é se você estivesse começando do zero, do começo. Como que você faria hoje com os teus aprendizados, com o teu negócio, se você tivesse que abrir a primeira empresa hoje? O que você faria? Se tivesse que abrir a primeira empresa hoje? Mesmo sabendo com o que você sabe. Assim, como negócio, como Mas empreendedor. já tendo o conhecimento acumulado ou sem ter o conhecimento acumulado? Já tendo. Hoje, o Fernando deu uma doideira. Começou do zero todas as empresas de qualquer negócio. O que você faria hoje? Que modelo de negócio que você atuaria? Que serviço que você prestaria? Qual que seria o primeiro ponto que você começaria hoje? Eu não sei qual que eu escolheria para poder atuar, porque todas elas eu tenho como se fosse um filho meu. Todas as empresas que eu criei como se fosse um filho meu. Mas eu me concentraria mais na criação de uma específica. Iria mais a fundo em uma específica. Entendi. Porque a minha fome de crescer, a minha fome de conquistar, no meio do processo me atrapalhou muito também. Entendi. Então, na tua cabeça, ter um baita negócio estruturado, mais evoluído, seria melhor do que ter múltiplas áreas. Entendi. Exatamente. Por que você pensa assim? Por que pensar assim? Por que não leque e sim mais objetividade? Porque quanto mais específico você se torna, quanto mais referência você se torna naquilo que você faz, melhor você pode cobrar os seus valores. Perfeito.
Hoje, você pode produzir um copo. A Stanley é um caso excelente disso, né? Você pode produzir um copo, mas se você tiver um copo mais rebuscado, mais trabalhado, com uma tecnologia, com um marketing melhor, com um manual melhor, com uma caixa melhor, com um produto com mais aceitação, você vai vender muito mais e vai cobrar muito mais caro por ele. Entendi. Então, muitas das vezes você precisa focar mais em uma, mais a fundo, para depois montar outra. Entendi. Só que, por eu não ter tido fluxo de caixa, não ter tido, ter tido muitas dificuldades no meio do caminho, quando eu achei que uma podia quebrar, eu vi uma oportunidade de montar outra que ia sustentar aquela. E quando outra poderia ter alguma dificuldade financeira, eu montei a outra para equilibrar as outras duas. E aí, hoje, todas elas se equilibram. Mas hoje, o momento que eu vivo da empresa é de separar totalmente todas as empresas. E que é o mais difícil. Entendi. Entendeu? Tirar ela, você tiraria ela do grupo? Seria isso? Não, é você desmamar todas as empresas. Você Desmamar todas as tornar empresas. as Cada uma empresas independente. totalmente independentes. Entendi. Com o financeiro, administrativo, Financeiro, pessoal, tudo. tudo. Então, esse processo é muito doloroso, é muito difícil, entendeu? Uhum. Eu sempre fui Porque você tem uma profissionais pessoa que cuidam de coisas paralelas, né? De negócios diferentes também. Isso. E eu sempre fui um cara muito ferramental, né? Eu vim da marreta, eu vim da área, eu vim da plataforma, de sujar a mão, de subir, de fazer, de botar a mão. E quando você quando você chega a um determinado ponto que você tem que se estimular em outras áreas, cara, é um aprendizado todo dia. Todo dia você tem que aprender, todo dia você tem que evoluir, tem que se desconstruir, construir. Isso é muito ruim. As pessoas te julgam muito. A subida para o cume é muito solitária. Muito solitária. Mas você tem que saber aproveitar as pequeninas vitórias. Hoje eu faço questão de celebrar as pequeninas vitórias, porque no final do dia você só lembra das coisas ruins. Você só lembra do que você fez de errado. Verdade, eu tava falando sobre isso ontem. Nos nossos sistemas de venda, né, prospecção, a gente tem um sistema rodando que a gente está contactando contatos da empresa. Uhum. E por acidente, coincidência, alteração da vida normal, algumas pessoas trocam de número, trocam de contatos. Sim. Uma pessoa recebeu o contato errado. Nosso disparo lá tem 6 mil abordagens a serem realizadas. Perto de 10% disso teve um contato que xingou e tal, reclamou. E a gente abordou a pessoa com um nome feminino e era um homem. Aí o cara, não sei o que. Eu falei assim, cara. Aí depois eu tava comentando isso dentro da empresa, comentando com as pessoas que trabalham comigo, falando assim, cara, o cara que mais me chamou a atenção foi o comentário negativo. Uhum. Eu tive provavelmente 300 feedbacks positivos dentro com a equipe de vendas, né, com o pessoal que cuida das vendas, e eu tô aqui comentando de um contato negativo. Então eu tava comentando sobre isso, como que aquele comentário foi tão impactante, como que o negativo, pô, mexe tanto com você, né? Mexe tanto comigo e eu acho que com todo mundo. A gente É. vê comentários negativos, a gente vê 300 positivos, a gente vê um negativo. Parece que eu lembro tudo que o cara negativo falou e os outros 300 eu esqueci. Exatamente. E nas suas relações também, né? Com profissionais, com seus próprios funcionários, tudo mais. Você se cobra sempre pelo que falaram de errado de você, o que falaram mal de você, né? E aquilo te machuca, né? Porque todo empresário é um ser humano por trás, né? É um ser humano por trás. Ninguém é um Darth Vader porque quer ser o Darth Vader. Entendeu? Ele é o processo que constrói aquela pessoa, né? Sim. Eu tenho em cima da minha mesa, estou vendo, eu tenho um bonequinho do Darth Vader em cima da mesa e uma águia do lado que minha esposa me deu. Então, às vezes você tem que
vestir a carapuça, falar, não, eu sou o Darth Vader porque eu tenho que ser, porque eu tenho 30 famílias, eu não vou deixar uma pessoa destruir todo o processo das 30 famílias, entendeu? Sim. Mas você não faz aquilo porque você quer. Nada na empresa você faz porque você quer. É porque você precisa. Tem que ser feito. É porque alguém tem que fazer. E hoje a gente vive em um mundo que ninguém quer fazer o lado ruim, o lado mal, o lado né, negativo, entendeu? O lado certo, né? Porque muitas vezes para você fazer o certo, a pessoa não vê aquilo como certo, vê aquilo como negativo. Pô, o cara tá me tirando isso. A pessoa tá fazendo aquilo. Mas sobre isso daí, tem uma música, eu acho que é da Adriane Cacanhoto. Eu ouviria. Não, Marisa Monte, desculpa, eu sempre confundo. É da Marisa Monte, que eu ouvi quando eu era adolescente. E que eu sempre lembro dela com isso daí. Uma parte da música, eu não sei cantar, obviamente, mas tem uma parte da poesia da música que fala assim: as vitórias eu penduro na parede, as derrotas eu carrego no coração. Então, a gente sempre tende a carregar o negativo. Mas, para nós não nos contaminarmos tanto, nós temos que também saber, em algum momento, falar: não, pô, cara, não, eu sou bom, eu posso isso. Eu vou fazer, pô, aquela pequena vitória, comemora aquela pequena vitóriazinha, aquela venda que você realmente fez, aquele cliente que não era seu, que se transformou, que virou um amigo. Então, é disso que eu falo. Eu não falo de quanto fatura que entra na conta, lucro líquido, lucro bruto, ao valuation. Não estou falando nada disso. Estou falando daquelas pequenas vitórias da batalha do dia a dia. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Difícil. E você tem algum jeito de fazer isso? Algum caminho? Como que você faz isso pra você? Para quê? Para poder comemorar essas pequenas vitórias. Primeiro, saber reconhecer que aquilo foi uma vitória. Porque você, é igual você falou, você durante o seu dia inteiro, você teve 600 leads positivos. De 6 mil, você teve 600 leads positivos, não foi isso? Sim. 10%. Um RTI, né, bom pra caramba, né? Muito bom. Um retorno maravilhoso. Mas um retorno negativo equivale a 0,001% da sua operação. Então você não soube comemorar os 99. Você soube avaliar somente o 0,001%. Sim. Entendeu? Então o primeiro ponto é você saber reconhecer. E segundo, você se dá pequenos afagos, pequenos brindes. Levar a família para jantar, sair com a família para comer alguma coisa. Você, poxa, no final do dia largar o celular e brincar com sua filha, entendeu? São essas pequenas vitóriazinhas que você tem que se permitir, entendeu? Para poder você não cair nesse círculo vicioso e vicioso, que é a rede social, a mídia, o Instagram, né, que você fica ali preso àquilo e você não consegue sair de jeito nenhum. Não, você tem que ter um detox para você conseguir. Questão de tecnologia, eu sempre acho importante o detox para fugir um pouco dessa vida maravilhosa que não o existe. que está só postado ali, né? Que é uma fração de 30 segundos da vida de uma pessoa. Exatamente. Que não representa também muita coisa. Exatamente. Eu não sou muito de postar, né? Eu percebi. Eu não sou muito de postar. Eu tento realmente postar coisas importantes para mim, entende? Alguns momentos de vitória dentro da empresa e algumas coisas que eu vejo como vitórias na vida pessoal. Entende? Ou com a família, né? Pessoal com a família, entende? Entendo. Pô, cara, muito legal o podcast, muito bacana. Eu tô aqui, tipo, super satisfeito. Eu sempre gosto de aprender tanto assim de podcast. E quer falar mais alguma coisa? Mas eu ia te pedir uma mensagem, mas você já deixou a mensagem. Já? Eu senti isso, eu senti que sim. Mas tem mais alguma mensagem que você deixaria para as pessoas que estão acompanhando a gente? Que esse final já foi bem uma mensagem, então eu já tava com essa sensação de encerramento, mas tem alguma coisa que você falaria? Não desista. Porque quando você sofre um acidente, quando você
passa por momentos difíceis na sua vida, o mais difícil é você se reconstruir, se você dá a volta por cima. Então, não desista, porque nada é fácil. E todo dia é uma batalha. Mas você não pode desistir, porque é isso que todo mundo quer de você. É só isso que todo mundo quer de você, que você desista. Tudo bem, tudo bem. Entendi. É isso. Valeu, cara. Valeu. Tamo Parabéns junto. por não Valeu, desistir, obrigado. cara. Parabéns de verdade. Foram quase 3 anos de recuperação. É, Impressionante. e Deus é fundamental em todo momento. É. Todo momento. A minha conexão com Ele aumentou muito depois do meu acidente. Mas o não desistir é o mais importante. É o mais importante, Entendo. tá? Valeu, bom. obrigado. Valeu, eu que te agradeço, cara. Obrigado pelo Tamo junto. tempo. Sei que é uma correria tocar um negócio e conseguir tempo pra esse Desculpa tipo de coisa. pelos desencontros. Não, faz parte, faz parte. É o que eu falei antes do podcast. Não tenha um empresário que eu não converse que a gente tem que falar assim, e aí, quando que dá? Quando que não? Quando que dá? Quando que não? E a gente fica nessa, quase uma semana, fica nessa aí. Até achar uma data que caiba pra encaixar os dois aí. Mas, cara, obrigado mesmo. Obrigado pelos ensinamentos. Aprendo muito, entendeu? Eu gosto muito de fazer um podcast como esse. Te tenho agora como uma inspiração também pro meu negócio. Cara, você manda super bem dentro do teu negócio. Parece que tudo faz sentido já na tua cabeça, que as coisas já estão alinhadas, né? Sinto que tem um negócio novo, mas você é muito experiente já no mercado. Quero te dar os parabéns por conseguir realizar tantas coisas que parece que teu negócio tem um processo muito bem definido, uma linha de raciocínio muito bem tomada. E acho isso muito incrível. E só tenho a agradecer, cara. Só agradecer Pô, pela que isso, participação, pela eu que vinda, pela agradeço. visita. Eu não costumo fazer muito isso daqui, né? Vou te ser sincero. Você está fazendo algo bem diferente para Cachoeira. Acho que Cachoeira precisa muito disso. Os jovens, as pessoas precisam saber que de Cachoeira saiu pessoas que conseguiram. Uhum. Porque é muito normal você, no interior, achar que você não tem oportunidades. Para quem é do interior igual a gente, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Você ir estudar é mais difícil. Você conseguir uma vaga de emprego é mais difícil, porque o empresário vai ter que pagar mais transporte, você vai ter que se deslocar mais tempo, entende? Então, para gente que é do interior, nós temos que ter boas referências. Sim. Boas referências. E você está fazendo um papel didático e de comunicação muito importante para Cachoeiras, e tenho certeza que você vai fazer em vários outros lugares, que você com certeza vai expandir muito ainda isso daí, e saiba que isso impacta vidas e que você também está de parabéns. Pô, obrigado, cara. Tá Obrigado bom? mesmo. Muito obrigado. E muito obrigado para você que assistiu até aqui, para você que chegou nesse ponto do podcast. É muito importante pra gente ver que vocês estão gostando, ver que vocês estão curtindo, assistir conteúdos como esse. E se você quer continuar vendo mais conteúdos como esse, deixa o like nesse vídeo, faz um comentário, faz alguma pergunta se você quiser. Se você quiser interagir com a gente vai responder todo mundo. A gente não deixa ninguém no vácuo aqui no Podcachu. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Grupo Plataforma, a gente vai deixar as redes sociais aqui, as principais redes que o Fernando passar pra gente, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, já fixadas para você conseguir encontrar o centro de treinamento, encontrar a empresa de EPI, encontrar todas as redes sociais, inclusive a dele. Se você quiser também bater um papo, dar uma visitada lá. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Esse foi mais um podcast, dessa vez com o Fernando Paciello, um grande empresário que mora no nosso município. Cara, muito obrigado. Obrigado pela vinda, obrigado pelo tempo novamente aí. E valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera.